Boa noite, irmãos. Shalom. Estamos aqui no canal Venho Sem Demora para fazer a terceira e última live sobre o tempo e o momento. Nós começamos esse estudo no sábado, nós estávamos no nosso ambiente de trabalho e nós lá conseguimos fazer exatamente duas lives, tá? Estamos exatamente às 23 horas e 29 minutos, né, deste domingo, 13 de janeiro de 2019. Ok, pessoal? Eu gostaria também de dar um forte abraço aos nossos irmãos que já são inscritos no canal, Venho Sem Demora, como também aqueles que são simpatizantes na fé e que nos acompanham através das lives que nós fizemos. Nós temos uma gama de estudos para passar muito em breve, então nós temos que ter, como eu falo, do tempo e do momento, né, gente? Então, tudo tem o tempo do Criador e a justiça nossa, para nós podermos fazer com calma, com tranquilidade, com sabedoria que nós pedimos do alto, né? Eu gostaria também de relembrar os irmãos que a segunda live nós mencionamos, quando nós falávamos ali de Sansão, nós ali falávamos sobre o despertar, né? Ali ele estava adormecido, assim como a igreja nos dias de hoje está adormecida dentro desses tempos, porque a igreja somos nós. E eu gostaria de pedir até que os nossos irmãos que nos acompanham do outro lado do canal, né, amados, isso qualquer pessoa pode errar, né? Eu citei Efésios, capítulo 5 e o versículo 18, né? Eu falei que estava escrito, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Yahshua te iluminará. Não, essa passagem está escrita, amados, em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Então, Efésios, capítulo 5 e o versículo 14, que está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Yahshua te iluminará, ou Yahshua. E no 18, né, já que eu estava falando agora aí, nessa pequena troca, né, no 18 está escrito: e não vos embriagueis com vinho, a qual há dissolução, mas seja, né, no caso, cheio do Espírito puro, do Espírito da sabedoria que vem do Criador e a justiça nossa, nosso soberano Pai. Tá bom, pessoal? Então, para você entender, que nessa segunda live que nós fizemos no sábado, então nós citamos o versículo errado. Nós falamos que desperta tu que dormes, né? Estava escrito no versículo 18 de Efésios 5, né? 5:18, não. No 18 está escrito: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sejam cheios. Ou você tem que se encher no entendimento, sabedoria que vem do alto, do Espírito do Criador, e a justiça nossa. Então, tá bom, pessoal? Então, para você anotar aí no seu livrinho, para você não achar que nós queremos passar algo errado, na hora ali nós falamos, né? Mas depois a gente está aqui para corrigir, que no versículo 5:14, que está escrita essa referência de Efésios, né? Carta aos Efésios, que Paulo escreveu, 5:14 está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Yahshua, ou Yahshua, como eu gosto de falar, te levantará, te esclarecerá, te iluminará. Tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica, né? Peço perdão aos irmãos aí se na hora quando nós fizemos a live no sábado, né, a última live, a segunda parte, se a gente falou o capítulo estava certo, mas o versículo houve uma inversão. Então, hoje nós estamos corrigindo. Então, você anota aí para você, né, se você viu ali que estava errado e de repente não achou o certo. Então, aqui nós trouxemos agora na íntegra, nesse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Nós começamos agora a terceira e última, sim, agora a terceira e última live sobre o tempo e o momento. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço aí a alguns irmãos também que estão em Portugal, que estão inscritos no nosso canal, e outros espalhados pelo Brasil, talvez na nossa cidade que nós residimos, tá bom? Tá bom, pessoal? Eu tenho um estudo aqui muito forte, né? Dando continuação, né? Eu vou falar em 1 Reis, capítulo 11, versículo do
aproximadamente do 1 ao 14, tá? E vai ser tremendo. Então, fica aí do outro lado da live, né? Para você ver que a continuação e última, né, que o Pai me deu sabedoria para interpretar esses versículos, vai servir de alerta, mais um alerta para a igreja de hoje, tá bom, pessoal? A igreja somos nós somos o templo do Criador e a justiça nossa, né? A qual também nós sabemos que Yahshua está conosco, está nos dando sabedoria e entendimento, que o Espírito Santo é sabedoria. Quando eu falei agora a palavra santo, eu troco por o Espírito puro que vem do Criador, tá bom, pessoal? Então, né, nós sabemos, quando nós falamos essa palavra santo, santo tem dentro do catolicismo, do espiritismo e outras seitas e outras religiões. Respeitamos essas pessoas, né? Nós estamos aqui para ser ensinado pelo Pai das Luzes e até outros irmãos que nos auxiliam, como também, né, passar para vocês que essa palavra santo tem todos os segmentos religiosos, mas do alto mesmo nós sabemos que ele significa puro, porque ele é puro. Nós nunca seremos, mas ele é puro. Onde ele habita é só glória. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Abra sem perca de tempo, né? 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante, né? Esses versículos aqui, gente, nós vamos meditar em cada um. Ele é muito interessante porque nós vamos tratar de uma pessoa que foi sábia diante dos homens, né? Mas que se envolveu aproximadamente com 700 princesas e umas 300 concubinas, mais ou menos, ou seja, né? Elas levaram, ou seja, perverteram o coração de Salomão, né? E ele se desviou da presença do Criador. E você até conhece o desenrolar dessa história. Um homem que começou a adorar Astarote, começou a adorar Moloque e etc, etc, etc. Ou seja, até levantou altares. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Mas nós vamos começar a entender agora para trazer para a realidade dos dias de hoje, né? Vamos lá, então? Você está aí do outro lado da live, acompanhe conosco 1 Reis, capítulo 11 e o versículo 1, tá bom, gente? Antes de eu meditar nesse versículo 1 aqui, Salomão, ele aproximadamente ele tinha a idade de 21 anos quando ele começou a reinar, né? 21 anos. E isso foi na época assim, aproximadamente, né? 970 por aí, uns dizem 470. E eu tô trabalhando junto com os eruditos que conhecem até mais do que eu. Então, o nascimento dele foi em 991, também eu estou trazendo para vocês aqui. E o nome dele significa pacificador, né, ou pacífico, um homem que tinha uma paz de espírito, um homem que era calmo, né, que era tranquilo, né, e infelizmente, né, com todos esses requisitos que eu acabei de mencionar para vocês, infelizmente ele caiu, né? Infelizmente ele caiu. Ele teve o tempo dele, teve o momento dele, e infelizmente, já na sua velhice, a Bíblia diz que já na sua velhice, ele infelizmente começou a se desviar. Mas vamos descobrir mais, né? Vamos descobrir mais. Né? Ele foi o terceiro rei lá dos judeus, né? Ele construiu o templo de Jerusalém, ou chamado Templo de Salomão, né? No quarto ano, tá bom, gente? No quarto ano de reinado. Mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Foi só um pouquinho de curiosidade, né, de historiador, a qual nós começamos aqui a passar para vocês, né? Aproximadamente, talvez seja muito mais, dizem que foi 18 anos, tá bom, pessoal? Se eu estiver errado, você me corrige ou você pesquise também. Eu fiz aqui só um levantamento rápido e básico, né? Só para dar uma ilustração no nosso estudo, 18 anos, tá bom? Que ele teve lá. Então vamos lá, então. Vamos começar aqui, então, né? Ele foi filho de Davi, todo mundo sabe disso, né? Que Davi não pôde levantar esse templo porque tinha muito sangue nas mãos, ou seja, foi um grande guerreiro e matou muita gente. Então teria que passar esse trono, ele tinha que vir para o filho, ou seja, Salomão, que foi o sucessor de Davi. Vamos lá, então. Livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Agora vai começar a história. Está escrito assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras.
Olha só, olha a classe de mulheres que ele começou a se envolver: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Né? Olha a classe que ele começou a se envolver. Por quê? Porque ele teve o tempo dele, teve o tempo de glória, sabedoria, sabia interpretar muito aquilo que ele fazia, que ele ensinava, ele sabia traduzir, tinha muita sabedoria para definir entre o que era preto e o que era branco, entre o que era, digamos assim, escuro, o que estava claro, ou seja, ele sabia traduzir muito bem, ele sabia definir as cores, ele sabia também explicar, ele sabia ter a convicção daquilo que ele pronunciava, ou seja, ele era convicto, a mente dele era muito sábia, porque isso que ele pediu para o Criador, sabedoria. Quando o Criador visitou ele num sonho, ele pediu sabedoria, ele não pediu riquezas, que o próprio Criador mesmo falou, como tu não me pedisses, né, riquezas, não pedisse uma série de coisas aqui terrenas, eu te darei sabedoria como nenhum outro eu darei depois. E foi verdade, né, gente? Isso verdadeiramente está muito bem escrito e eu fico feliz por ouvir essas palavras, né, que foram ditas através do Eterno para Salomão. Vamos lá então, seguindo. Versículo 2, 1 Reis capítulo 11, versículo 2. Está escrito assim: todas pertencentes às nações sobre as quais o soberano ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, né? E eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Olha só o que eu li aqui agora no versículo 2. Misericórdia, né, gente? A Bíblia diz que Salomão, né, ele se apaixonou por essas mulheres e tomou por esposas. Né? Olha só, ele se apaixonou e tomou elas por esposas. E aqui ainda digo mais, já tinha sido advertido para ele, né, e para os filhos de Israel, que não se envolvesse com essa linhagem, que não haveria, né, no caso, uma compatibilidade, não haveria um bom relacionamento, um bom casamento. Por quê? Porque um adorava a deuses e o outro com certeza adorava o Criador. Então não teria uma união sólida, não seria uma união que daria uma geração que viria depois de pessoas com semente boa. Não, seria uma desgraça. E, infelizmente, Salomão não ouviu a voz do Criador. Ouviu, mas não praticou. Por quê? Porque, como nós falamos nos dias de hoje, tem o tempo e o momento. E hoje não é diferente, né? Hoje, tem vários deuses, várias divindades, né, que estão pervertendo o coração de muitos dentro desses templos e fora também. Por quê? Porque quando perverte o coração é o centro de tudo. Ou seja, eu sempre digo que daqui procede adultério, procede violência, uma série de coisas, etc., que procede do coração. Como também tem pessoas que têm o coração, né, bom, eu diria esse termo assim, se eu posso usar, bom, que gostam muito de ajudar o próximo e também não se desviam da verdade como ela deve ser pronunciada e praticada. Seguindo aqui, olha só. Porque no momento que ele se envolveu com essas mulheres, o que aconteceu? Né? Ele começou a se envolver com os deuses que ela adorava. Né? E hoje também não é diferente. Né? Nesse meio, quando esses líderes, esses pastores começam a cada vez mais entrar na teologia, entrar nos estudos e praticar, eles começam a adorar Terron, começam a adorar o Deus desse século, o príncipe desse mundo, e faz com que aquelas pessoas que estão ali assentadas nos bancos comecem também a adorar o Deus desse século, o príncipe desse mundo. Misericórdia, né? Aí fica todo mundo com a mente cauterizada e totalmente dentro desse sistema religioso e no erro. Versículo 3, 1 Reis, capítulo 11 e o versículo 3 agora. Tá? 11, 3. Olha o que está escrito. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Olha o que eu falei. E suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Iá. Olha só que desgraça. Um homem que tinha poder aquisitivo, tinha sabedoria, tá?
Mas até aqui, nesse versículo 3 que eu li, o que elas fizeram? Afastar o seu coração, o que eu disse, da presença, do caminho da presença do Criador. A mesma coisa está acontecendo hoje. Todos que estão dentro desses templos de pedra, o que está acontecendo? O coração deles está afastado praticamente total da presença do Criador, participando dessas cerimônias, né? Praticando essas campanhas que fazem dentro desses templos. Tudo isso está sendo adoração a Terron, adoração ao Deus desse século, príncipe desse mundo. Que o Pai Eterno tenha misericórdia de cada um desses líderes, dessas pessoas que infelizmente dão esse segmento, né? A cegueira espiritual é total, né? Infelizmente, eu teria que dizer assim, total. Versículo 4, porque é o coração, né, gente? As pessoas visualizam, né? Sente aquele sentimento, porque o Deus desse século também tem esse poder. Eu participei disso, eu sei. As pessoas choram, as pessoas se quebrantam e acham que é o Espírito puro do Criador. Não, é o Espírito Santo que eles acham que é santo e não é. É o Espírito deste mundo, do Deus desse século, o príncipe desse mundo. Tá? Misericórdia, gente, vamos acordar. Dando seguimento, ainda 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, está escrito assim: E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Criador, ao soberano, o seu, no caso, Iá, né? Por quê? Porque como for o coração de Davi, o seu pai, ele já não era igual ao seu pai, ou seja, o coração de Davi era voltado para o Criador, traduzindo, né? Ele se firmou mesmo que errou algumas vezes, que você sabe disso, né? Traiu a mulher, no caso Urias, né? Botou à frente de batalha para ficar com Batseba, como também do incenso também, que ele mandou contar do povo de Israel, né? E ali deu aquele rolo que deu, que você sabe que o anjo desceu ali no Vale de Araúna e começou a destruir. Né? Começou a destruir porque ele não tinha que contar, mas a Bíblia diz que ele foi, né? Ele foi induzido, ele foi totalmente dirigido pelo o príncipe desse mundo, o Deus desse século. Tá bom, pessoal? Mas houve um arrependimento, e quando há um arrependimento, com certeza, não repetindo mais, não terá mais legalidade no mundo espiritual e físico, para que o mal venha afligir ou destruir aos poucos, porque às vezes aos poucos, né? Diríamos assim, a medida é uma medida gradativa, ou seja, vai hoje e amanhã, até chegar o ponto determinado final para a total destruição. Eu digo gradativamente, porque gradativamente, porque vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando o erro, até chegar à destruição total. Bom, pessoal, primeiro é a morte espiritual para depois física. E assim acontece com pessoas que têm os vícios, seja qual for. E que seja o vício de adorar o Criador. Versículo 5. Né? Versículo 5 está escrito assim: Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu, olha só, Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moleque, né? Ou Moloque, né? O abominável e repugnante Deus dos Amonitas. Olha só. Olha só o que ele começou a adorar. Misericórdia, né, gente? Olha o que um homem com sabedoria, na velhice, começa a adorar. Tinha tudo para ser um grande rei, tinha tudo para... aliás, no período que ele não estava adorando esses deuses, ele levou o povo lá, o povo de Israel lá, o ápice, né? Ele levou o povo ao ápice, ou seja, ele foi um dos melhores, entendeu? Em sabedoria, em organização, em liderança, nós poderíamos assim, sabedoria em tudo, organização total, entendeu? Então, ele deu um exemplo tremendo. Infelizmente, teve esse pequeno deslize, né, que foi algo determinante para a sua queda, porque ele teve o tempo dele de glória, teve um momento dele, né, que ainda estava em ascensão, mas depois o momento dele começou a passar para o Deus desse século, o príncipe desse mundo. E aí esse momento dele começou a ficar que nem de Sansão, determinante a morte espiritual e depois física, né? Ambos é parecido,
com o tempo e o momento, né? O tempo e o momento. Então, nós temos que aproveitar o tempo para fazer a vontade do Criador e os momentos que tivermos de ascensão, né? De ascensão, de estar não acima dos outros, mas de estar em alta para ajudar os demais, também vamos falar como falou João no capítulo 3, no versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Ok, pessoal? Então aqui nós começamos a entender nesse versículo aqui, né? Que ele foi adorar Astarote, foi adorar a Moloque, né? Que você sabe que era que pedia sacrifício de criança no Vale de Nom. Então quer dizer que foi só desgraça, tudo induzido pela perversão das mulheres que ele tinha, que ele foi uma fraqueza dele, Como todo ser humano, infelizmente, alguma fraqueza tem. Então, que dessa fraqueza nós venhamos a tirar força, né, para sair fora desse sistema religioso e também dos vícios ou de algum pecado que impede nós de ser cheio da plenitude do espírito de sabedoria e de conhecimento que vem do Criador dos céus, da terra, das fontes das águas, do nosso soberano Yah, justiça nossa. Tá bom, pessoal? Porque aqui você está tendo um exemplo de um camarada que era muito sábio, mas que no final começou a ficar cego espiritualmente, né? Eu não sei se as mulheres eram tão lindas assim, que ele coabitava com todas, para ele se envolver desta maneira, para começar a ser seduzido o seu coração a adorar elas e começar a adorar a ídolos, né? A qual o Criador sempre rejeitou, sempre foi abominação total, quando alguém servia a ele e adorava a criatura. Bom, vamos dar seguimento? Vamos lá? Primeiro Reis ainda, né? Estamos continuando aí. Capítulo 11, versículo 6. Assim Salomão o praticou que era mal perante o soberano, né, nosso Criador, e não procurou seguir as orientações de Iá, de todo o coração, como procedeu, né, Davi, seu pai. Então, não adiantou, né? E nos dias de hoje também é igual, né? Não só nós, do canal Vencedor, como outros também, tem ensinado, mas o povo fica que nem Salomão, né? O coração fica totalmente voltado para aquilo que eles estão conseguindo das coisas daqui, da terra, buscá-la do alto ninguém quer, né? Porque aqui aparentemente é muito mais fácil, né? Mesmo que esteja dentro do sistema religioso ou não, porque as coisas mais fáceis se tornam as mais fáceis de sair também de nossas mãos. Então, tudo aquilo que é conquistado com garra, com fé, com determinação, mas com honestidade, com certeza, vai vir sendo abençoado pelas mãos do Criador. E aí, claro que aqui da terra não vai ser eterno, mas vai ser duradouro. Ok, pessoal? Pelo menos o tempo que nós estivermos peregrinando aqui na terra dos viventes. Tá? Vamos ao versículo 7. Versículo 7 está escrito assim: ó, nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camos, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Olha o que este homem fez. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Adorou tudo, né? Tudo que era contrário à lei, tudo que era contrário ao Criador, ele simplesmente, nesse versículo 9 aqui, né, nos mostra que ele adorou tudo, né? Por quê? Porque o momento dele agora, de ápice, já tinha sido acabado, entendeu? Já estava se acabando, esse momento já estava se acabando. Ele teve um tempo com o Criador, teve seu momento com o Criador, só que agora ele estava tendo um momento que ele achava que era uma alegria, mas estava sendo uma tristeza para o Criador ver isso, o filho que ele criou, que deu sabedoria, e agora estava totalmente visualizando só obras carnais, obras da carne, né? Então tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, né? Porque eu também, pesquisando, nós descobrimos, olha só, ele fez aproximadamente 2 salmos, o 72, se não me falha a memória, e o 127. Escreveu aproximadamente 3 livros, né? Acho que aproximadamente 3 livros, né? Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Provérbios. Olha só, um homem que faz essa séries de livros e escreve esses 2 salmos, o 72 e o 127, né? Com a sabedoria imensa do Criador, e na sua velhice começa essa queda,
esse declínio para a carne, misericórdia, né, gente? Misericórdia. Então, quando você sair desse sistema religioso, que você venha se firmar na palavra como ela é, para não perverter o coração daqueles que estão novos, né, na fé, começando a nascer de novo, assim como nós, não se desviarem e começarem a voltar a adorar deuses novamente. Por isso que a gente fala até sobre os nomes, tá bom, pessoal? Né? Que nós precisamos ter uma direção muito séria sobre o nome do Criador e possivelmente do seu filho, ok, pessoal? Temos que estudar, pesquisar em sites seguros, né? Seja aqui do Brasil, principalmente da Europa, tá bom? Que é para não levar as pessoas e induzir, perverter as pessoas a adorar o Deus desse século, o Terron e o príncipe desse mundo, a qual o próprio Yahshua, né? O Yahshua, como eu costumo falar, como eu costumo falar também, que eu creio na minha concepção, no meu coração, que é o certo, né? Mas isso não, eu não lhe dou, como é que se diz, eu não diria para você, né? Que você está errado se você falar Yahweh, se você falar Yah, se você falar Yahusha. Mas eu, né, o que tem me abençoado, eu e a minha casa, eu tive grandes livramentos, foi Iá, justiça nossa, e também, que eu falo sempre, Yahshua. Tá bom, gente? Já falei várias vezes Yahshua, mas é Yahshua, tá? Porque Yeshua é o bode, é o príncipe desse mundo. Então, Yeshua, nem pensar. Tá bom, pessoal? Versículo 8 está escrito assim: fez o mesmo, olha só, ainda a narração, fez o mesmo para ele, né? Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses e divindades. Olha só. Então aqui já fala no versículo 8, né, que ele estava totalmente agora no momento já de destruição total. De destruição total. Por quê? Porque agora ele estava levantando altares, ele estava adorando aos deuses daquelas mulheres, né, a qual ele se envolveu, e ele já estava totalmente com o coração afastado, ou seja, o espírito do Criador, assim como também não estava mais sob sanção, que nós lemos na segunda live que nós fizemos, né, ali nos relata, né, que em 1 Reis 16, se não me engano, 1 Reis 16, 20, né, pessoal? Ali em 1 Reis 16, 20 nos relata, né, que também, né, que também o Sansão, já o espírito do Criador não estava sobre ele. Misericórdia, né? Já não estava sobre ele. E a mesma coisa aconteceu, 1 Reis, não, perdão, Juízes, tá? Juízes 16, 20, tá bom, pessoal? Que nós estamos em 1 Reis, eu já ia falar 1 Reis 16, 20, não. Juízes 16, 20 também relata que o espírito do Criador estava fora do templo do corpo a qual ele estava habitando até então ali de Sansão. Aí é 1 Reis. E aqui nós estamos lendo, Juízes, perdão. E aqui nós estamos lendo 1 Reis 11, 8. Tá bom, pessoal? Nós estamos lendo aqui 1 Reis 11, 8, que Salomão começou a levantar altares e também, né, a aceitar o incenso e sacrifícios, né? Ele adotou essas práticas às divindades daquelas mulheres pagãs. Tá bom, pessoal? Então, para não dar confusão aí do outro lado da live na sua mente, eu mencionei Juízes 16, 20, que o Espírito do Criador já não estava ali mais sob sanção, e agora aqui em 1 Reis 11, 8, também aqui já nos deixa bem claro que o Espírito do Criador também já não estava mais se sobressaindo com autoridade e poder e sabedoria na mente e no coração de Salomão. Misericórdia, gente, misericórdia. Vamos ver o versículo 9, e é o que está acontecendo hoje. Né? Um panorama é esse aí que nós podemos ver hoje. Né? Que essas mesmas entidades que agiram sobre Sansão, né, que deixou ele naquela seguida espiritual incrível, né, também está agindo nos dias de hoje também. A mesma coisa. O espírito que agia em Dalila, que depois tomou Sansão como seu principal inimigo e conseguiu destruir, também aqui estava destruindo, né, Salomão. Salomão antes se tornou o princípio, né, de todos, o maior inimigo, e conseguiu descobrir a fraqueza dele, que foi através dessas mulheres, né? E Sansão, porque eu entendo também, mesmo que tenha sido uma ou duas, porque ele teve mais de uma também foi mulheres e também de brincar com o poder, né? Que ele achou que era o bambambam, bam, bam,
que ele tinha muita força nos seus braços, nos seus músculos, mas a cabeça dele já não estava raciocinando como deveria. Versículo 9. Então se indignou contra as suas atitudes, né, o Criador, né, quanto às atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do soberano Deus de Israel, que lhe aparecera advertir a 2 vezes. Né? Ele ordenar terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. E Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o soberano falava para ele, né? Que havia ordenado para ele. Né? No versículo 11 agora, nós estamos lendo 10. E por isso o soberano sentenciou a Salomão, e determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardas ou não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e a darei a teu servo. Né? Olha só, que tristeza, né, gente? Que tristeza. Porém, unicamente por amor a Davi teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Olha só. Tá? Olha só. Que coisa incrível, né, gente? Que coisa incrível até aí. Então aqui nós vimos uma história muito triste também, que Salomão teve o seu tempo, o seu momento, e agora é o momento de destruição. Ok, pessoal? Então aqui para encerrar essa terceira e última live, que você venha prestar bem atenção no que você está adorando dentro desses templos, porque a cegueira espiritual invadiu de vez a mente de muitos dentro do Brasil e fora do Brasil. Eu vou me despedindo por aqui. Até um próximo estudo, tá? E que o Eterno venha abençoar ricamente a sua mente e o seu coração, em nome de Yeshua. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Que a paz do Todo-Poderoso esteja conosco hoje e sempre. Assim seja.